Oi pessoal, eu sou a Daniele do PetAQ e para dar continuidade ao nosso conteúdo de balanço de energia, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre o diagrama de pressão versus temperatura, pressão versus volume e também sobre a regra de Gibbs. Então, relembrando um pouquinho alguns conceitos que foram apresentados nas últimas aulas. Então, primeiramente foi definido o que é o balanço de energia, foram apresentados também alguns conceitos termodinâmicos e também foi falado sobre os gases e suas propriedades. Bom, então de fato, começando a aula, vamos começar falando um pouquinho sobre algumas propriedades dos compostos puros, no caso, as mudanças de fase. Vamos relembrar alguns conceitos que a gente já tem na nossa mente, que a gente já aprendeu desde o ensino médio. Bom, então o que acontece quando na pressão de 1 atm aumentamos a temperatura da água de 25 graus até 100 graus? A gente sabe que a 25 graus em 1 atm a água é líquida. Então, elevando a sua temperatura até 100 graus, imediatamente antes de iniciar o processo de vaporização, nós dizemos que essa água está num estado de líquido saturado. Essa palavra saturado, ela significa na termodinâmica prestes a mudar de fase. Então, um pouco mais de calor que seja transferido para essa água vai fazer com que ocorra a mudança de fase e essa água ela passe do estado líquido para o estado de vapor. O que acontece quando na pressão de 1 atm diminuímos a temperatura da água de 150 graus até 100 graus Celsius? Bom, nessas condições, 150 graus em 1 atm, a água é vapor, certo? Então, diminuindo a sua temperatura até 100 graus, imediatamente antes de iniciar o processo de condensação, nós dizemos que essa água está no estado de vapor saturado. Essa palavra saturado também significa, igualmente no exemplo anterior, prestes a ocorrer. Então, a água está prestes a se transformar de vapor para líquida. O que acontece quando aumentamos a pressão e mantemos a temperatura constante? Bom, em diferentes pressões, a água ela tem um ponto de ebulição diferente de 100 graus. A 2 atm, por exemplo, a água ela se vaporiza por volta de 120 graus. E é por esse motivo que utilizamos a panela de pressão para cozinhar alimentos, já que esse aumento na pressão faz com que a água no estado líquido possa ficar em uma temperatura maior, gerando então um cozimento muito mais rápido do que se tivesse uma panela normal. Ao aumentar a pressão do sistema, a temperatura de ebulição ela também aumenta, e as propriedades termodinâmicas da fase vapor e da fase líquida elas vão ficando cada vez mais similares, até chegar a um ponto que haverá uma pressão em que não existirá mais diferença entre a fase líquida e a fase de vapor. Chamamos essa pressão de pressão crítica, e a temperatura na qual isso ocorre de temperatura crítica. Todas as substâncias puras têm pressões e temperaturas críticas. Por exemplo, a água, a pressão crítica é de 218 atm e a temperatura crítica é de 334 graus Celsius. Agora, explicando um pouquinho sobre o diagrama de pressão versus temperatura, aqui na figura nós temos um exemplo do diagrama de pressão versus temperatura da água. Então, as linhas de mudança de fase elas são chamadas de curvas de saturação. Aqui nós temos a curva de fusão, onde passa do estado sólido para o estado líquido. Aqui nós temos a curva de ebulição, onde passa do estado líquido para o estado de vapor. E aqui nós temos a curva de sublimação, onde passa do estado sólido para o estado de vapor. O ponto crítico, aqui em cima, é o ponto onde que não haverá diferença entre o líquido e o vapor. O fluido que está em pressão e temperatura acima desse ponto crítico, ele é chamado de fluido supercrítico. O fluido que está em uma pressão abaixo da pressão crítica, porém acima da temperatura crítica, é chamado de gás. Então, nessa região aqui, o fluido ele é chamado de gás. Se abaixarmos a pressão suficiente, não haverá etapa de líquido. Então, por exemplo, se pegarmos aqui um pedaço de gelo, um cubo de gelo, por exemplo, a menos 5 graus Celsius, e formos abaixando a pressão dele suficientemente até passar essa linha aqui, a linha de sublimação, passa diretamente do estado sólido para o estado de vapor. Um exemplo disso é o gelo seco. No encontro das três linhas, temos o chamado ponto triplo. Nesse ponto, as três fases coexistirão, tanto sólido, líquido e vapor. Agora, falando um pouquinho sobre o diagrama de pressão versus volume, falando um pouquinho sobre um experimento. Então, por exemplo, se você está com uma seringa mergulhada em banho-maria com água a 90 graus, isto é, a água dentro da seringa também está a 90 graus. Ao puxar o embolo da seringa, aumentando o volume interno e, consequentemente, diminuindo a pressão, vemos que a água começará a ebulir. Por quê? Bom, aqui nesse gifzinho a gente pode ver que conforme a pessoa vai puxando o embolo, essa água começa a ebulir, certo? Começa a formar vapor de água aqui. Então,
Isso acontece porque a temperatura de ebulição da água em uma pressão menor do que 1 atm é menor do que 100 graus. Então, ao aumentar o volume, ele vai diminuindo a pressão, e ao diminuir a pressão, a água ela consegue chegar ao ponto de ebulir aos 90 graus, que é a temperatura que a água se encontra. Só para uma informação extra, que se fosse para transformar toda essa água líquida aqui em vapor, o volume interno da seringa ela deveria aumentar em torno de 1000 vezes. Bom, então a gente pode observar esse comportamento do experimento no diagrama de PV. Enquanto a água estava vaporizando, a pressão no interior da seringa ela se manteve constante. Então, conforme o volume foi sendo aumentado, chegou um ponto que passou por essa linha de vapor saturado, onde começou a se transformar líquido em vapor. Então, se você fizer isso para diferentes temperaturas, 70, 80, 90 graus, no final você terá construído um diagrama PV semelhante a esse aqui da figura. A região da curva é chamada de região de saturação. A região à esquerda da curva é chamada de líquido subresfriado ou comprimido, e a região à direita é chamada de vapor superaquecido. Na região de saturação, uma certa parte do sistema ela também é vapor e uma certa parte é líquida. Então, para representar essa proporção, é utilizada uma grandeza chamada título. O título é igual a massa de vapor dividido pela massa do total. Então, por exemplo, se eu tenho 10 kg de uma substância e eu digo que o título é de 60%, então eu tenho com certeza 6 kg de vapor e o resto de líquido, então 4 kg de líquido, certo? Bom, revisando então alguns conceitos sobre o diagrama de pressão versus temperatura, vamos fazer um exercício rápido aqui. Então, se eu tenho água líquida a 25 graus e 1 atm, 25 graus, água líquida a 1 atm, mais ou menos esse ponto aqui, eu vou ter um líquido subresfriado, certo? Se eu tenho água líquida 100 graus e 1 atm, então 100 graus, 1 atm, eu vou estar na curva de ebulição. Eu vou ter então um líquido saturado, está prestes a se tornar vapor. Se eu tenho uma água vapor a 100 graus e 1 atm, eu também vou estar nessa mesma posição do gráfico, porém nesse caso ele diz que é vapor, então ele é um vapor saturado, que é um vapor que está quase passando para o estado líquido. Água vapor, 150 graus e 1 atm, então 150 graus a 1 atm, a gente vai ter então um vapor superaquecido. Então, falando um pouquinho agora sobre a regra das fases de Gibbs. No exemplo anterior, bastaram duas propriedades extensivas, pressão e temperatura ou pressão e volume, para determinarmos a condição na qual a água estava. Isso não é apenas coincidência. Para determinarmos o estado termodinâmico de um sistema, nós usamos a regra da fase de Gibbs, que é essa fórmula que está aqui do lado. Então, F é igual a C menos P mais 2, onde F é o número de graus de liberdade, isto é, o número de propriedades extensivas que são necessárias para determinar a condição, C é igual ao número de componentes e P é igual ao número de fases em equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tenho água a 25 graus e 1 atm, eu tenho então um componente, que é a água, e uma fase, que é a líquida. Então, P é igual a 1 e C é igual a 1. Assim, F é igual a 1 menos 1 mais 2, então igual a 2 graus de liberdade. Por esse motivo, foram necessárias então duas propriedades para especificar o sistema. No caso, pressão e temperatura. Então, por exemplo, se eu tenho água no estado líquido saturado a 1 atm. Há também um componente, então C é igual a 1, que é a água. Porém, como o líquido é saturado, existirão duas fases, tanto o líquido quanto o vapor. Então, P é igual a 2. Assim, F é igual a 1 menos 2 mais 2, que é igual a 1 grau de liberdade. Portanto, somente será necessária uma propriedade para especificar o sistema, no caso, a pressão. Isso só foi possível também porque a gente sabe que o líquido saturado é uma condição onde há duas fases, então a gente sabe que há tanto líquido quanto vapor. Então, gente, da aula de hoje era isso. Se você gostou dessa aula, deixa um like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Se você tiver qualquer dúvida, é só entrar em contato com a gente.